Meus amores, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E o nosso lema de sempre: encare a batalha e a gente chega junto. Galera, a aula de hoje vai ser maravilhosa, tá? E eu tenho certeza que você será aprovado na prova da Polícia Penal do Rio Grande do Sul, tá? Contem comigo. Deixem um like, comenta. Quanto mais comentários a gente tem aqui, mais a gente entende que a galera quer mais aula, tá? Entra no grupo que tá aqui na descrição do vídeo e vamos embora. Vamos encarar a batalha e a gente chega junto. Galera, primeiro eu gostaria de fazer um agradecimento especial a vários alunos que encontrei aí, tá? Em Canoas, encontrei uma galera em Porto Alegre, encontrei alguns alunos em Gramado, em Canela, tá? Eu e minha família, nós ficamos aí 11 dias, tá? Fiquei em Gramado, tá? Hospedado, fiquei hospedado também em Porto Alegre, lá no Moinho dos Ventos, né? Naquele bairro, lá em Gramado. Que lugar maravilhoso, tá? Pessoal do Sul, uma galera muito educada, tá? Muita hospitalidade. Eu amei. Encontrei com alguns alunos, né? Que foram meus alunos em alguns concursos, em Gramado, em Canoas, né? Fiz aquela viagem do trem, acho que para Bento Gonçalves, maravilhoso. Que frio legal, né? Aqui no Nordeste quente e lá que frio maravilhoso. Eu simplesmente amei, amei. Já amava vocês aí, tá? Do Rio Grande do Sul e, cara, foi muito bom. Vou voltar lá ainda mais vezes. Gramado maravilhoso, Canela, Canoas, Porto Alegre, que a gente ficou lá 3 dias. Foi tudo de bom demais. Obrigado, gente, pelo carinho, tá? Eu não vou lembrar agora o nome dos alunos que eu encontrei lá, mas, cara, foi muito bom, foi muito bom. Aprendi muita coisa, comida deliciosa. É isso. Pena que eu não bebo, né? Para provar o vinho, mas provei o suco. Vamos embora. Então, gente, tá aí de olho na tela. Galera, a gente já sabe, né, que saiu, tá, a nominata. E aí, ó, raciocínio lógico, quem vai ficar aí, ó, responsável pela prova é a professora Carolina. E eu peguei todas as provas, tá? Que tem a professora Carolina como responsável. E a gente sabe o que de fato é cobrado na prova. Então, a gente vai pegar aqui, tá? Hoje, algumas questões elaboradas pela professora Carolina e você consegue perceber o que de fato vai ser cobrado na sua prova. Beleza pura, só alegria. Só para você ver, gente, ó, eu separei aí, ó, 64 questões elaboradas por essa professora, tá? 64 questões. A gente vai pegar aqui várias questões. Isso vai depender de vocês. Se vocês quiserem, inclusive a gente vai trazer algumas aulas aqui também, teoria e questões. Mas dentro das próprias questões, a gente já vai puxar o que de fato você precisa. Beleza? Então eu separei exatamente 64 questões e na aula de hoje, tá? A gente vai pegar algumas questões
elaboradas pela professora Carolina. Vamos embora. Gente, tá aí, ó, a primeira questão, uma questão da Fundatec, que foi da Prefeitura de Bento Gonçalves. Amei Bento Gonçalves. A professora, ela gosta de elaborar algumas questões para classificar as proposições como simples ou como compostas. São consideradas proposições compostas, e aí ele diz, ó, quais estão corretas? Primeira coisa, gente, o que é uma proposição? Ó, proposição é uma oração declarativa. Se é oração, a base de uma oração é um verbo. Então, proposição tem verbo, é uma frase declarativa que tem sentido completo e que pode ser julgada como verdadeira ou como falsa. Se a gente fala assim, ó, os alunos do Exatas para gabaritar, aí você vai dizer, professor, os alunos do Exatas para gabaritar não tem sentido completo. Isso não é uma proposição. Agora, quando eu digo os alunos do Exatas para gabaritar serão aprovados no concurso da PPRS. Isso é proposição. Então, proposição tem sentido completo, tem verbo e é uma frase declarativa que pode ser julgada como verdadeira ou como falsa. E o que é uma proposição simples? Proposição simples é aquela proposição que ela tem uma única ideia, um único pensamento. Proposição simples não tem conectivo lógico. Já a proposição composta, ela tem conectivo lógico. A proposição composta, ela tem mais de um pensamento. Então vamos lá. A primeira, Ana é agente comunitário. Galera, isso aqui é uma proposição simples. Eu tenho uma única ideia, eu não tenho um conectivo lógico. Essa proposição é simples. A segunda, Marcos é professor e Laura é auxiliar de cozinha. Aí é uma proposição composta. Você tem o conectivo e unindo duas ideias distintas. Você tem um conectivo e unindo duas proposições simples. Se tem conectivo lógico, é proposição composta, tá? E a terceira, Júlio é técnico tributário. Isso não tem conectivo lógico, ela é única, é uma proposição simples. Então, proposição composta, apenas a proposição de número 2, Lady B. Galera, uma questão tranquila. E a professora gosta de elaborar questões, inclusive várias 2023, 2024, onde ela quer que você saiba apenas o que é uma proposição simples, o que é uma proposição composta. Então, tranquilinho. Sempre você vai perceber que nas lives a gente vai aumentar o nível das questões. Vamos embora. Outra questãozinha, tá? Elaborada aí pela professora Carolina. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição simples. Galera, primeiro, ó, você foi ao dentista, isso é uma sentença interrogativa. Lembre, sentença interrogativa, imperativa, exclamativa, não são consideradas proposições. Então, você foi ao dentista, nem proposição é. Isso aqui não é proposição. A letra B. Ana foi à farmácia e Camila foi ao shopping. Ó,
você tem o conectivo e unindo duas proposições simples. Se tem conectivo lógico, é proposição composta. Beleza? Galera, letra C, nem proposição é. Letra D, Larissa é auxiliar de farmácia. Essa proposição, ela é única, é indivisível, ela é uma proposição simples, letra D. Galera, duas questõezinhas 2026, tranquila, tá? A professora Carolina, ela gosta de elaborar esse tipo de questão para classificar se uma proposição é simples, se uma proposição é composta, e isso você não pode errar em prova. Como eu disse, a gente vai aumentando o nível das questões. A letra E, Marta é amiga de Lourdes, e Mateus é sobrinho de Carlos, isso é uma proposição, o quê? Composta. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 3, questãozinha de conjuntos. Lembre, quando você tem diagramas lógicos, tá? Na prova da Fundatec, tanto a gente tem os probleminhas para construir os diagramas do todo, do algum, do nenhum, como também os probleminhas com conjuntos. Em uma sala há 35 pessoas. Sobre elas sabe-se que 18 praticam vôlei, 10 não praticam vôlei nem natação, 15 praticam natação. Sendo assim, quantas pessoas da sala praticam apenas vôlei? Ou ele pode chegar lá na prova e falar somente vôlei, exclusivamente vôlei. E tem várias questões de conjuntos elaboradas pela professora Carolina. Então vamos lá. Galera, isso é um probleminha com quantos conjuntos? Com 2 conjuntos, tá? Eu tenho aqui, ó, vôlei, 18 pessoas. N, natação, 15. 10 aqui fora. O que seriam essas 10? As pessoas que não praticam vôlei nem natação. O que ele quer na questão é o quê? Apenas vôlei. É essa região, né? Somente vôlei, apenas vôlei, exclusivamente vôlei. O que é que eu digo sempre ao meu aluno? Ó, esses probleminhas com 2 conjuntos, você tem que ter a interseção. Esse é o primeiro passo, ó. Eu tenho que ter a minha interseção. Pelo amor de Jesus Cristo, não vá botar X. Qual é a dica para a gente encontrar a interseção? Você vai fazer essa pergunta, ó. Quanto passou do total? Quanto passou do total? Vamos lá. O total são 35 pessoas. E aí você vai somar todo mundo, ó. Quem? 18 mais 15 mais os 10 que estão aqui fora. Você soma todo mundo, tá? Inclusive quem tá lá fora. Vamos somar todo mundo para ver se bate 35. Ó, 18 com 15, 33, mais 10, 43. Aí você diz, mas eu não só tenho 35. Como é que eu somei tudo e deu 43? O excesso, o que passa do total é a interseção. Ó, 43 passou quanto de 35? 8. 8 é a minha interseção. Cuidado que às vezes o inimigo quer agir, ó,
E tem 8 aí como resposta. Aí você, Lady B, Lady B. Não, cuidado, ele quer somente vôlei. Ó, aqui ao todo são 18. Só que já tem 8 aqui, ó. 8 para chegar em 18, faltam quantos? 10. Então, somente vôlei, apenas vôlei. 10. Letra C de quê? De coração para vocês. E de chupa Fundatec. Galera, é muito importante, tá? É muito importante você conhecer exatamente o que? A nominata. Para que você pegue provas aqui, ó, elaboradas pela professora Carolina. Mas também você vai pegar outras provas, tá? Por exemplo, a gente vai ver negação. A professora Carolina, ela gosta muito de colocar questões com negação de e negação de ou, que é tranquilo. Mas ela pode pensar assim, a galera tá pegando as minhas provas, eu coloco sempre negação do i e do ou, agora eu vou botar negação do ou. Eu vou botar negação do sim, então. A gente vai preparar vocês. Beleza pura? Tranquilidade? Vamos embora? Tá aí, letra C. Questão 4, ó. Questãozinha elaborada pela professora Carolina. 2026. Analise as afirmativas a seguir e suas respectivas negações segundo as leis de De Morgan. E assinale V se verdadeiras ou F se falsas. Galera, vamos lá. As leis de De Morgan, tá? São as leis que elas vão ensinar a gente como é que eu nego proposições que em sua estrutura tem o conectivo e tem o conectivo ou. Não perca tempo, ó. Não perca tempo. Coloca na cabeça, ó. Coloca na cabeça. Negou tudo. Como é que eu nego proposições que em sua estrutura tem o conectivo e? Eu nego tudo e troco o e por ou. E se tiver o ou, eu nego tudo e troco o ou por e. Então, pegou uma proposição composta que em sua estrutura tem o e, como é que eu vou negar? Nego todas as partes, troco o e por ou. Nego todas as partes, troco o ou por e. Facinho, facinho, molinho, molinho. Vamos lá. Nunca eu vou negar o e com o próprio e. E nunca eu vou negar o ou com o próprio ou. Então vamos lá. A negação de Ana é linda e Maria animada está correta como, ó, galera, negou aqui o e com o próprio e. Isso aqui já é o quê? Já é falso. Ó, já não pode ser nem letra D nem letra E. Mas vamos negar o correto. Vamos lá. Nego Ana é linda. Ana não é linda. Troco o e por ou. Nego Maria é animada, vai ficar Maria não é animada. Show. Qual era o erro? Não trocou o e por ou. Vamos ver aí a segunda. A negação de Júlia é professora ou Lúcia é costureira. É o que eu digo, ó. Você vai aplicar o que eu também chamo de netrone. O que é netrone? Nega, troca, nega. Nega tudo, troca o ou por e. Se for e, nega tudo, troca o e por ou. Vou negar Júlia é professora. Vai ficar Júlia não é. Show. Vou trocar o ou por e. Troquei. Vou negar Lúcia
é costureira, vai ficar Lúcia não é. Verdade. Ó, já tá fora, porque a segunda, ela é verdadeira. E por último, a negação de Mário não é economista e João é policial está correta como, ó, é uma proposição que sua estrutura tem o E. O que é que eu vou fazer? Nego tudo e troco o E por O, ó. Vou negar Mário não é. Quando uma proposição tem um não, como é que eu vou negar? É só retirar o não. Qual é a negação de Mário não é economista? Mário é. Beleza. Vou trocar o E por ou. Troquei. Vou negar João é policial, vai ficar o quê? João não é policial. Verdade. Ele quer que você marque aqui, ó, os valores de cima para baixo. Cuidado, ele poderia colocar de baixo para cima, né? Então, de cima para baixo, FVV, letra A. E galera, a professora, tá? Carolina Krupp, ela ama negação de E e de O. Várias provas, 2023, 2022, nós pegamos aqui, ó, nós pegamos ao todo 64 questões elaboradas pela professora. Tranquilo? Beleza? Vamos embora. Questão, ó, 5. 2023, também elaborada pela professora Carolina. Considerando que todos os matemáticos gostam de trigonometria, conclui-se que, galera, primeira coisa, ó, muita gente pega essa questão e faz a negação. Cuidado. Se ele chegasse na questão e dissesse bem assim, considerando que todos os matemáticos gostam de trigonometria, é uma proposição falsa, podemos concluir que, pronto, se ele falar que a proposição é falsa e quer concluir algo, você faz a negação. Ou se ele começar a frase com não é verdade que, você faz a negação. Aqui não. Você vai construir o diagrama. Eu posso fazer essa questão de duas maneiras, tá? Vou botar assim, ó. Primeira maneira, segunda maneira. Em outras aulas, eu vou mostrar esse tipo de questão também com misturas que a gente fala. Todo com nenhum, o todo com algum. Vamos lá. Ele não pediu para negar, ó. Muita gente marcou letra B. Algum matemático não gosta de trigonometria. Aí seria a negação do todo, né? A gente vai aprender que a negação do todo é EPA, mas não. Troca o todo por existe, algum, pelo menos um e nega. A letra B é a negação. Seria a negação se ele chegasse na questão e dissesse que essa proposição é falsa. Ou então falasse qual a negação dessa proposição. Beleza, seria a letra B. O que você vai construir aqui são os diagramas. Como é que eu construo o diagrama de todos os matemáticos gostam de trigonometria? Ó, qual é o diagrama do todo A é B? É um conjunto dentro do outro. Ó, todo A é B é o conjunto A dentro do conjunto B. Todo A é B é o primeiro dentro do segundo. Todos os matemáticos gostam de trigonometria. É o conjunto de quem? Dos matemáticos dentro de quem? Daqueles que gostam de trigonometria.
Todos os matemáticos gostam de trigonometria. É o conjunto dos matemáticos, o primeiro, ó, dentro do segundo. Dentro daqueles que gostam de trigonometria. Pronto. Agora é só você analisar as alternativas. Letra A, ele diz: todo aquele que não gosta de trigonometria não é matemático. Galera, se ele não gosta de trigonometria, ele tem que estar aqui fora. Ó, esse cara aqui, ele não gosta de trigonometria. Trigonometria não é um conjunto maior, ele tem que estar fora do conjunto maior, porque se ele está fora do conjunto maior, aqui, esse cara não gosta de trigonometria. E na letra A diz: todo aquele que não gosta de trigonometria não é matemático. De fato, gente, ó, esse cara que está aqui fora, ele não gosta de trigonometria. Ele está fora disso aqui, ó. E de fato, se ele está fora, se ele não gosta de trigonometria, ele não é matemático. Resposta: letra A. Letra A. Careca, professor. Por exemplo, ó, olha a letra C. Todo aquele que gosta de trigonometria é matemático? Não, é todos matemáticos gostam. Porque, por exemplo, ó, esse carinha aqui, ó, ele gosta de trigonometria, mas não está sendo matemático. Tá vendo? Então, gente, você constrói o diagrama. Professor, e outra maneira? Galera, a gente vai pegar outras questões, mas você lembrar na hora da prova que o todo ele é equivalente a um sim, então, ajuda demais. Por exemplo, ó, quando eu digo bem assim, ó, todo gaúcho é gente boa, eu posso reescrever isso como: se é gaúcho, então é gente boa. Então, quando eu digo todos os matemáticos gostam de trigonometria, como é que eu posso reescrever isso? Se é matemático, então gosta de trigonometria. Lembre, isso aqui é o conectivo sim, então. Então, quando eu digo que todos os matemáticos gostam de trigonometria, é como se dissesse o quê? Se é matemático, então gosta de trigonometria. Tranquilo? Se eu digo assim, ó, todo homem é mortal. Como é que eu posso reescrever isso? Todo homem é mortal. Se é homem, então é mortal. Galera, a gente vai ver questões em outras aulas que quando eu tenho um sim, então, se eu negar as duas proposições e trocar elas de posição, eu obtenho uma frase equivalente à original. Então, ó, se é matemático, então gosta de trigonometria. Se eu trocar os dois de posição e negar, aqui vai ficar desse lado, ó, não matemático, e aqui não gosta de trigonometria. Ó, essa proposição e essa, elas dizem a mesma coisa. Quando você fala que todos os matemáticos gostam de trigonometria, como é que eu posso ler isso? Se é matemático, então gosta de trigonometria. Se eu negar os dois e inverter, eu vou gerar uma frase equivalente. É a mesma coisa de dizer o quê? Neguei isso aqui, neguei e troquei. Se não gosta de trigonometria, então não é matemático. Ou seja, ó, todo mundo que não gosta de trigonometria não é matemático. Olha aqui, ó. Todo aquele que não gosta de trigonometria não é matemático.
Tá vendo? A gente vai precisar disso, ó. Vai ter várias questões que você vai transformar o todo em sim, então. Aí, quando eu tenho um sim, então, se eu negar as duas partes e inverter, eu obtenho uma frase igual, equivalente. Então, dizer que todos os matemáticos gostam de trigonometria é a mesma coisa de dizer se é matemático, então gosta de trigonometria. Nego os dois e inverto. Se não gosta de trigonometria, não é matemático. Beleza? Resposta letra A. Vamos para a próxima. Gente, já a questão 6, tá? E a questão 7 não foram elaboradas pela professora Carolina, tá? Eu coloquei aqui 5 das 64 questões que eu separei das questões elaboradas pela professora Carolina. Tranquilo? Beleza? Vamos embora. Questão 6, gente, ó. Vamos lá. Porque, gente, vai ser importante você pegar as questões todinhas que a professora Carolina elaborou. Mas também vai ter que pegar outras questões porque é padrão da banca. Tranquilo? Vamos lá. Questãozinha, ó, para autor fiscal. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição lógica. Proposição lógica é uma frase declarativa que tem verbo, sentido completo e pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Letra A, ó. A Alemanha é um país do continente americano. Mesmo que você não saiba a geografia e não saiba se isso é verdadeiro ou falso, isso é proposição. Por quê? Tem verbo. É uma frase declarativa, tem sentido completo e essa informação ela pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Isso é uma proposição. Letra A. A letra B, ó, faça, já pare. Ordem, pedido, conselho não é considerado proposição. Ó, ele possui uma coleção de moedas raras. Ele quem? Isso aqui a gente chama de sentença aberta. Aquele menino é policial penal do Rio Grande do Sul. Aquele qual? Então, gente, essa frase, ela é declarativa, ela tem verbo, mas o sujeito está em aberto. Para você julgar isso como verdadeiro ou falso, depende de quem seja ele. Ele quem? Frases desse tipo são chamadas de sentenças o quê? Abertas. Inclusive tem algumas questões elaboradas pela professora Carolina que ela cobra o conceito de sentença aberta. A gente vai trazer aqui para mostrar a vocês. Tranquilo? Ó, sentença interrogativa não é proposição. Agora, se tivesse assim, ó, existe vida fora da Terra, ponto. Aí era proposição. E galera, eu sou um mentiroso. Isso é chamado de paradoxo. É uma frase que ela entra em contradição com ela mesma. Isso não é proposição. Uma dica, tá? Toda vez que você pega frases que auto se definem como falsas ou mentirosas, isso é um paradoxo. Tipo, eu sou mentiroso. A frase dentro desta aspas é uma mentira. Esta frase é falsa. Quando você pega uma frase que auto se define como falsa ou mentirosa, ela entra em contradição com ela mesma. Gente, por exemplo, imagine Pinóquio falando essa frase, eu sou mentiroso. Você diz, Pinóquio é um cara que mente. Quando ele diz que é mentiroso, ele não está mentindo, ele está falando a verdade. Se você falar que essa frase é falsa,
Se é falso que eu sou mentiroso, é porque eu sou verdadeiro. Tá vendo a contradição? Mas aí você já coloca na cabeça, ó. Quando você pegar frases que auto se definem como falsas ou mentirosas, isso são paradoxos. Paradoxos não são proposições. Beleza? E questão 7, a última, ó, foi uma questão da PC, Rio Grande do Sul. Diz o seguinte: qual é a negação lógica da proposição composta abaixo? Se o servidor é aprovado no concurso, então ele assume o cargo. Galera, aqui é o conectivo se então. 99% das questões que a professora Carolina elaborou são questões negando o e e o ou. Mas isso quer dizer que você só vai estudar a negação com e e com ou, as leis de De Morgan? Não, porque ela vai lá e muda. Por isso você tem que pegar também questões elaboradas por outros professores. Galera, como é que eu vou negar o sim então? Ó, a negação do sim então é o marido safado. Professor, o que é isso, marido safado? O marido safado, ele tem uma técnica. Ele mantém a primeira e nega a segunda. É o mané. Toda vez que você for negar o sim, então, você mantém a primeira. A primeira é essa parte aqui, ó, que está em amarelo, que está entre o se e o então. Eu mantenho. O servidor é aprovado. Ó aqui, ó. O servidor é aprovado. Aqui já está fora. Aqui já está fora. Aqui já está fora. Porque a negação do sim, então, eu mantenho a primeira. Só que eu mantenho a primeira e, ó, eu troco o conectivo se então pelo e. Tá aí, troquei. Só que eu vou o quê? Negar a segunda. Eu vou negar o quê? Ele assume. Com a negação de ele assume? Não assume. Resposta, letra A. Cuidado, tá? Ele pode chegar aqui no lugar do e não e botar nem. O nem é o e não. Então poderia aparecer na prova: o servidor é aprovado, nem assume o cargo. O que é nem? Nem e não. Tranquilo? Beleza? Então poderia aparecer: o servidor é aprovado, nem assume o cargo, porque o nem é o e não. Fui à praia, nem tomei sol. É, fui à praia e não tomei sol. Beleza pura, gente? Tranquilidade. Gente, quem não tá inscrito no canal, tá? Se inscreva. Deixa o like, curte, compartilha. A gente vai trazer várias questões elaboradas pela professora Carolina. Obrigado, Dani, obrigado. Gente, e algo que eu gostei muito do Rio Grande do Sul, né? É quando eu dizia obrigado, aí muita gente falava saúde, com Deus. E algo que eu prestei atenção, né? E aí, quando o pessoal falava, quanto deu? Aí, 60 com 47. Aí eu disse brincando, né, com uma menina que inclusive assistia a aula do Exatas. 107? Não, prof. 60 com 47, né? 60 reais e 47. Cara, vocês são maravilhosos. Amei, amei. Eu disse à minha esposa, ainda vou voltar para terminar de conhecer lá o que eu não conheci. Pessoal muito educado, muito gente boa, muito sangue bom. Obrigado pelo carinho, obrigado, tá? Se tiver algum aluno lá
que me encontrou em Gramado, que me encontrou em Canoas, lá em Bento Gonçalves. Encontrei aluno, gente, em tudo que é canto. É muito gratificante tudo isso aqui. Galera, quem não está inscrito no canal, se inscreva, deixa o like. Um beijo no coração. Fui!